Olá, gente querida. Eu sou Neuza Junqueira e a pergunta de hoje é: você já trocou a sua liberdade por um monte de minhocas? Conta-se que numa cidade havia um passarinho que tinha belíssimas penas. E naquela cidade havia um minhocário onde os pescadores passavam por ali para comprar minhocas para irem para a pescaria. E o passarinho ficava voando ali naquele minhocário, com um desejo enorme de comer daquelas minhocas. Então ele teve uma ideia. Comprar não posso, mas eu tenho uma ideia e vou lá propor para o homem do minhocário. Foi lá e fez a proposta. Será que o senhor poderia trocar uma das minhas penas por uma minhoca? O dono do minhocário aceitou perfeitamente, afinal, ele tinha belíssimas penas. Entregou aquela minhoca, o passarinho entregou a sua pena, se alimentou feliz, se deleitou, bateu asas e voou. Por várias vezes, o passarinho fazia isso. Ia lá, trocava uma pena por uma minhoca. Um belo dia, como costumeiramente ele fazia, ele voltou àquele minhocário e ali ele trocou uma das penas por mais uma minhoca. Se alimentou, se alegrou, bateu asas e não pôde mais voar. Naquele momento ele entendeu que ele havia trocado a sua gloriosa liberdade de voar por um monte de minhocas. Quantas vezes nós também trocamos a nossa liberdade financeira, a nossa liberdade de relacionamentos, por um monte de minhocas que vão nos falando, que vão nos dizendo, e nós vamos fazendo trocas, não porque queríamos, mas porque escutamos a opinião do outro. Isso sem contar que muitas vezes trocamos de amigos como trocamos de roupa. A vida é feita de escolhas e nós nascemos livres, com total liberdade de fazermos as nossas escolhas. Eu aprendi que quando eu faço algo e eu errei, eu passo uma régua, errei, tá errado, vou fazer diferente, não vou ficar me culpando, é vida que segue. Mas eu entendi que se ali na frente eu cometo o mesmo erro, então ali não foi erro, foi escolha, e eu vou responder por essa escolha. José do Egito, uma história que eu gosto muito, ele teve um sonho e ele escolheu contar esse sonho para os seus irmãos. E aí a vaca foi para o brejo. Ele contou, os amigos, os irmãos enciumados e com inveja resolveram pegar José e jogar numa cisterna num lugar deserto. Jogaram e foram embora. Para eles era o fim da vida de José, só que não era não, porque Deus tinha um propósito na vida de José, assim como Deus tem um propósito na minha vida e tem um propósito na sua vida. Podem querer nos jogar no fundo do poço, mas Deus tem mãos para nos tirar dali. José escolheu contar para os irmãos e pagou esse preço. Nós, muitas vezes, no afã de acertar, querendo respostas e soluções imediatas, vamos perdendo a nossa liberdade, porque ficamos na dependência do outro, do A ou do B, porque não nos achamos capazes de resolver aquela situação. Não é verdade? Quantas vezes acontece com a gente? A pessoa nos empresta um dinheiro e lá na frente joga na nossa cara: eu te emprestei aquele dinheiro, viu? Eu te emprestei aquele dinheiro, e você fica refém daquela história pro resto da vida. Outras vezes, a pessoa ajudou o outro a arrumar um trabalho e a vida inteira fala na cabeça dele: tá vendo? Aquele trabalho eu que te arrumei, aquela situação eu que fiz para você. E aí você fica também preso, trocando a sua liberdade de escolhas por uma escolha que o outro fez para você. Todos nós na vida erramos. Quando temos que tomar uma decisão, a melhor consulta a fazer é consultar com Deus. Não tem uma outra consulta melhor. Entrar dentro de nós mesmos e decidir: foi essa a minha escolha? Primeiro eu vou consultar a Deus. Tem uma frase na internet que já até virou oração,
que muitas vezes a gente faz com a boca, fala com os lábios, mas deixa de fazer com o coração. E deveríamos fazer com o coração. Quando vamos tomar uma decisão, deveríamos nos recolher e dizer para Deus: Deus, que a minha vontade coincida com a sua vontade. Mas se não coincidir, que prevaleça a sua vontade e não a minha vontade. Eu acho linda essa oração, essa frase. É tão verdadeira, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então que prevaleça a vontade dele e não a minha vontade. O passarinho da história fez uma escolha precipitada e perdeu a sua liberdade de voar. Nós temos a liberdade de escolher lugares e pessoas. Nós temos total liberdade. Precisamos escolher lugares e pessoas que nos façam bem e que nós também possamos fazer bem a essas pessoas. Escolher pessoas que apreciem a nossa liberdade, que apreciem o nosso voo, que gostem das nossas escolhas, que gostem dos nossos voos, que não venham nos cortar as asas, mas que, se preciso for, venham também voar ao nosso lado. Pense sobre isso, reflita sobre isso. E se você gostou, compartilhe com mais alguém. Quando você compartilha, você abençoa uma vida e abençoa o canal. Deixe o seu like, deixe o seu gostei. É só clicar aqui no dedinho positivo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora no canal. Espere por mim domingo, porque eu aqui estarei esperando por você. Um beijo no seu coração. Fique em paz.